Você vai ver agora, pela primeira vez, por um outro ângulo, o momento do choque do avião contra uma das torres do World Trade Center, vista do East River. Aqui, do lado de cá do rio, está o bairro do Brooklyn, de onde provavelmente foram feitas essas imagens. Você está vendo o exato momento em que o Boeing chocou-se contra uma das torres do World Trade Center em Nova York. Uma imagem mostrada pela primeira vez, filmada aqui do lado de cá do East River, provavelmente do bairro do Brooklyn. Ali você vê a torre que já tinha sido atingida, a torre da direita, e a torre da esquerda, logo depois, agora já, que o avião se chocou contra ela. Essa é uma imagem ao vivo agora, também da Baía de Manhattan. Nós vamos ver novamente, olha, você tem aqui essa visão do East River. Lá no fundo o fogo, você está vendo a bola de fogo que se levanta ao lado do prédio, exatamente no momento em que o avião se chocou contra essa torre do World Trade Center. Essa é uma imagem inédita que você está vendo pela primeira vez, mostrada por um outro ângulo. Um ângulo filmado aqui do East River. Esta parte de Manhattan é como se fosse uma ponta, o extremo sul, que tem do lado de lá, o lado contrário de onde nós estamos vendo, o rio Hudson. E aqui o East River. 20 mil pessoas estavam no World Trade Center na hora do ataque, nas duas torres que foram atingidas e que depois desabaram. Ainda aqui, imagens ao vivo de Nova York, por vários ângulos, a fumaça que ainda sai desta região onde houve o ataque terrorista e o desmoronamento das duas torres de 110 andares. Nós voltaremos a qualquer momento com outras imagens, outras informações dos ataques terroristas em série aos Estados Unidos. Às 1h55 da tarde, horário de Brasília. A doutora Fiandre comunica que às 6h40 da tarde, horário da Itália, 1h40, horário de Brasília, o coração de Ayrton Senna da Silva parou de bater. Ayrton Senna morreu. E a agência France Press acaba de anunciar que a princesa Diana morreu. Outras informações a qualquer momento e em nossos telejornais. Estão detalhando agora, em entrevista coletiva, o primeiro caso de infecção é de um morador de São Paulo. São considerados como os pacientes... De 61 anos, que voltou de uma viagem à Lombardia, lá no norte da Itália. A Itália registrou uma explosão de casos nos últimos dias. A identidade desse primeiro contaminado pelo coronavírus no Brasil ainda não foi divulgada. Ele fez um teste no Hospital Albert Einstein, na zona sul aqui de São Paulo, que deu positivo. E aí teve uma contraprova que foi feita pelo Instituto Adolf Lutz. Aproximadamente às 2 da tarde. Agora são 4h10, horário de verão. Estamos interrompendo a programação com uma informação preocupante e importante demais.
O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu perto do aeroporto de Medellín. As primeiras informações são da imprensa colombiana. A equipe jogaria amanhã a primeira partida da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. A aeronave teria desaparecido do radar perto da cidade de Cerro Gordo, com 72 passageiros e 9 tripulantes. A Chapecoense usou um voo comercial de São Paulo para ir até Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. E de lá, trocou então de aeronave rumo a Medellín. Nós estamos vendo aí imagens dos jogadores. Não há informações precisas sobre mortos ou feridos. Ambulâncias de cidades próximas estão participando do resgate. Daqui a pouco, outras informações. Em seguida, como se tivessem voltado. Boa noite. Depois de 7 dias, chegou ao fim o sequestro da filha do empresário e apresentador Silvio Santos. Patrícia Abravanel foi libertada pelos sequestradores de madrugada, perto de casa, num bairro nobre de São Paulo. Na última semana, nenhum momento foi mais esperado do que este nesta casa. 10 para as 3 da manhã. Patrícia Abravanel chega dirigindo o próprio carro. Cercada por seguranças, entra rapidamente. Lá dentro, uma explosão de gritos e choro. A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Vamos falar agora ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro Estado comunista da história, agora é só isso, história. A situação da região Centro-Sul, que ficou completamente às escuras, às 10h20 da noite. A luz começou a voltar aos poucos, primeiro pelo Rio Grande do Sul. Santa Catarina também começa a ficar com a situação normalizada. E agora há pouco, as luzes começaram a se acender também no Rio de Janeiro. Foram atingidos os estados de São Paulo, onde, com raras exceções, a região continua completamente no escuro. Nós vemos agora imagens da Avenida Paulista completamente congestionada, porque os sinais estão apagados e é difícil o trânsito de carros. Foram atingidos ainda os estados de Mato Grosso do Sul e o sul de Minas Gerais. Não foi interrompido, como eu disse, não se sabe por quê, mas espera-se que a energia elétrica seja restabelecida em toda a região. Mais informações a qualquer momento e no Jornal da Globo. Grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. A União Soviética TASS confirmou 2 mortes. Um morador da região ouvido pela agência americana UPI disse que são pelo menos 2.000 os mortos. Satélites americanos de espionagem deslocados para a área do acidente pintam um quadro de tragédia. Dos 4 reatores atômicos da usina, um teria explodido, um segundo está em chamas. 50 mil pessoas vivem perto de Chernobyl, 3,5 milhões em Kiev, a menos de 100 quilômetros dali. Nós voltamos a falar ao vivo da Serra da Cantareira, zona norte de São Paulo. Este já é o 4º corpo retirado pelos bombeiros aqui no local do acidente aéreo, que aconteceu ontem por volta de 11h30 da noite. O avião que trazia o grupo Mamonas Assassinas de Brasília caiu aqui neste local, na zona norte da cidade, por volta de 11h30. Os 5 integrantes da banda estavam no avião. Ao todo eram 9 passageiros e não houve sobreviventes. Todos os corpos já foram localizados pelos bombeiros. E agora, um a um, estão sendo retirados do meio da massa e trazidos aqui para este local. Trazidos de helicóptero para este local, onde está
o carro do Instituto Médico Legal. Os Mamonas Assassinas fizeram um show ontem em Brasília e voltaram para São Paulo porque estariam indo para a Europa, para Portugal. O avião chegou a fazer contato com o aeroporto de Cumbica. Pouco depois, antes de pousar, arremeteu, levantou o voo novamente e acabou se chocando contra o morro, aí nesse local que nós estamos mostrando. Alguns curiosos estão por aqui